Olá! Mais um podcast, mais um programa. Glória a Deus. Amém, glória a Jesus. Deus faz milagre. Hoje eu estou aqui com um casal abençoado do Senhor. Aleluia. A missionária Cláudia e o missionário Leonardo. Amém? Que faz parte da família da bênção. Isso aí. E já agora é muito prazer, seja bem-vindo a um programa qual, né, o intuito está levando a palavra do Senhor, Glória está levando, né, para o povo, não só português, mas todo o mundo, está entendendo que o nosso Deus, ele continua fazendo milagres. Aleluia. Deus faz milagres. Glória Amém? a Deus. E convido você para estar dando um like, para estar se inscrevendo no canal, amém, para estar compartilhando, você que é evangélico, né, seja compartilhando para que todos venham estar recebendo da parte do Senhor, através do seu compartilhamento, você está, né, fazendo a obra do Senhor. Isso aí. Está divulgando, né, fazendo também papel de missionário, amém. Verdade. Já agora eu quero começar, né, com a história de vocês, quando tudo começou. Eu quero saber, né, como foi teu encontro com esse Deus, desse Deus que faz milagre. Eu seja bem-vindo ao programa. Glória a E fique à Deus. vontade, comece aí, missionário. Boa noite, paz de Cristo, é uma honra estar aqui. Glória a Deus. Um abraço, um beijo para os meus pastores, pastor Enoque, pastora Leila da Casa do Renovo, Deus abençoe. Amém. É uma honra estar aqui com a varoa e ela se converteu primeiro. Oh, glória. Deus faz milagre, ela se converteu A luta primeiro. foi maior para mim, né? 2 anos antes, tive que labutar no joelho na oração, mas Jesus fez o milagre e continua fazendo. Quer dizer que quando vocês se casaram, vocês não eram evangélicos, ou ela casou e casou com ele sem ser evangélico? Conta aí Sim, essa história. eu aceitei Jesus aos 24 anos de idade, e logo que eu aceitei a Jesus, eu entendi, por meio da palavra, o Espírito Santo falava no meu coração que eu conhecia a verdade e essa verdade me libertou. Glória a Deus. No entanto, um corpo que outrora tinha vários relacionamentos, agora conhecendo a verdade, eu tinha que me posicionar diante disso com o Espírito Santo. E os bonitinhos não tinham mais vezes, porque esse corpo aqui passou a ser do Espírito Santo. Glória a Deus. Logo, o bonitinho vem e eu falo para ele, não, meu filho, agora se você quiser, acabou a festa, só depois do casamento. Aí o que eu ouço? Com 24 anos de idade e 2 filhos, o que eu ouço? Você não é nenhuma mocinha. Não Nós já sou. temos 2 filhos. Não sou nenhuma virgem, porém, eu sou o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. E aí Glória Deus a começou a mudar a história. Porque nós estávamos separados. Nós nos separamos. E nessa separação, de 8 meses, ela conheceu o Senhor Jesus. E eu, como amava ela, tive que ir para os pés de Jesus para tê-la de volta. O Deus que faz o milagre, irmã Tassiana, também nos ensina a nos posicionar. Pois é, isso que eu ia falar, você se posicionou. Isso aí. Né? No caso, vocês se conheciam, tinham um Sim, relacionamento. sim. Né? E o que aconteceu? Quando você deu um tempo, né? Aconteceu as permissões que Deus faz para entrar, porque às vezes a gente não quer conhecer esse Deus, né? É verdade. De uma forma, ele permitiu que se calhar vocês se afastassem um pouco para se apresentar primeiro para Cláudia. Justamente. Porque o pecado, ele gera morte. O pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o pecado, ele gera morte. Um casamento vai gerar morte, vai gerar falência desse casamento. O que é a morte? Para o corpo, os organismos param de funcionar. Então o pecado, sabe, vai causar distanciamento. Então hoje a gente entende a palavra do Senhor. Naquela época nós não tínhamos o Senhor, não conhecíamos, né? Mas Jesus restaurou, restituiu e esperamos no Senhor. Eu tive que esperar mesmo tendo 2 filhos. Botei ele para esperar. Falei, Obedecemos filho, a palavra, foi. Isso é forte. fomos para o altar, casamos Glória a Deus. e só depois do casamento voltamos a namorar. Só depois do casamento, lua de Foi mel. firme ela, foi do ela. bom. Ela foi Glória a Deus, Aleluia. olha, estou aprendendo aqui muito. E o que eu acho mais engraçado, e é muito bonito escutar isso, porque hoje, se a gente falar isso para alguém, né, a gente tá dizendo, isso foi antigamente. Não. Mas o nosso Deus não mudou, né? Sim, Quando a justamente. gente começa a, né, obedecer, o que é que gera? Gera
tudo do centro da Sim, vontade sim, dele. sim. E justamente a gente sabe que todos nós temos um propósito. E o adversário sabe disso. Ele vem, bagunça a casa, mas ele não conta e não espera que o Todo-Poderoso vai chegar. Então Deus vai chegar na tua vida, Deus vai chegar na sua família. Porque quando Deus chega, ele começa a arrumar tudo. E ele, irmã Tassiana, missionária Tassiana, ele começa a nos dar o passo a passo do que fazer. O Espírito Santo começou me dando a passo a passo. Primeiro você vai dizer para ele só depois do casamento. Se ele quiser e for digno daquilo que eu tenho para você, ele vai aceitar. Então uma mulher posicionada é uma mulher que ganha a batalha. Pois é. Verdadeiramente. Sim, e aquele que realmente ama vai obedecer e vai se sujeitar porque ama, entende? A Bíblia vai dizer que nós devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. Isso é muito amplo e muito forte, né? E aí já começa o seu amor sendo provado sem você conhecer a palavra. E tivemos que esperar mesmo, e às vezes as pessoas pensam, mas por que vocês são bênção? Nós somos uma família como outra qualquer, temos problemas, não somos perfeitos, Sim. mas funcionamos através do perdão, através do Espírito Santo, através da palavra de Cristo. E claro, hoje nós colhemos da nossa obediência lá atrás. Então, quando você obedece a Deus, seja o pai, a mãe, no casamento, no ministério, quando você obedece, você colhe os frutos. Então, o fruto de ter esperado, né, ali, entendido a palavra, e não, agora vamos nos relacionar, depois do casamento, trouxe bênção para nossa casa. Hoje nós temos noção. Aqui um parentezinho, né, para todos que estão nos ouvindo, Sim. né, principalmente nós mulheres, né, Sim. que ela não perdeu. Talvez alguém pense que está nos ouvindo e diz assim, oxe, mas ela podia ter ficado sozinha, ou ele... Mas não. A partir do momento que ela se posicionou e disse, olha, só depois do casamento, agora eu quero levar a sério a minha vida com Deus, né, eu quero fazer a vontade de Deus. Então, se ele ficou, mostra que ele amava ela, mostra que ele estava disposto, sim, sim. né, e que adiantava com o medo, né, vou fazer isso não, que ele pode me deixar. Talvez, né, hoje ela não estivesse vivendo o que está vivendo. Sim, e eu costumo dizer que logo após que eu me dediquei a Deus em obedecer, em fazer a vontade dele, ele começou a restaurar a minha casa, porque nós tínhamos 2 filhos já. Inclusive... Você já tinha 2 filhos? Já tínhamos os 2 filhos. Só que vocês viviam juntos. Justamente. E diante disso, aproveitando a oportunidade aqui, ó, depois você dá um likezinho, manda uns parabéns. Próxima quarta-feira agora vamos fazer 23 anos. 23 anos de casado. Bodas de palha. É uma vitória. Casamento não é fácil. Não é fácil. Quando Jesus entra, ele te dá graça, te dá sabedoria, te dá unção e fala assim, você consegue. Porque está em nossas mãos. A Bíblia vai dizer que a mulher sábia, ela edifica. Então, quando eu tenho essa sabedoria da mulher sábia, que a Bíblia me diz, eu consigo edificar essa casa, essa família. E também o poder está em nossas mãos de destruir essa casa ou de levantar esta casa. E todos os dias nós somos colocados a Deus, diante de Deus, missionária Tassiana, para fazer escolhas. O que eu vou fazer na minha casa? Qual é a escolha? Eu vou escolher edificar ou eu vou escolher destruir? Então, todos os dias eu me levanto e falo, Senhor, me ajuda a edificar esta casa, a edificar esta família, me dá a sabedoria da mulher sábia e buscando. Provérbios 31, cada dia é um desafio. E a responsabilidade é meio a meio, 50%, 50%. Nunca a responsabilidade é só do homem. Acabou até virando aqui, ó, podcast de casal. Mas é milagre de Deus, Deus faz milagres. E Deus fez milagre mesmo na minha vida como homem, na vida dela como mulher, e acabou que com esse crescimento nós podemos até ajudar outros casais, né, orientar, assim, trocar experiências, compartilhar experiências e todo mundo crescer junto, porque quem criou e inventou o casamento foi Deus, isso nasceu no coração de Deus, o casamento. Por mais que o homem às vezes olhe, poxa, é difícil, né, ver um encaixe ali, a mulher com a sua estrutura diferente, mas é justamente o encaixe perfeito, porque nasceu no coração de Deus, então o casamento é de Deus, é bênção. Sim. Quando o casal, ele consegue entender, tanto a mulher quanto o homem, entender os seus papéis, esse casamento, ele passa a funcionar.
Logo, tudo funcionando não é que seja o casamento perfeito, é um casamento que funciona, um casamento que é crescendo, tem uma crescente diariamente. Nós não estamos aqui pregando um casamento conto de fadas, que às vezes dá vontade de pegar, mas essa vontade só passa. A Bíblia vai dizer o quê? Ireis, mas a Bíblia vai dizer o quê? Ireis, mas não pequeis. Então passa até, mas mas um segredo do casamento funcionar. Palavra. Quando os dois gostam da palavra de Deus, os dois meditam na palavra. Segredo do casamento funcionar. Quando os dois oram. Segredo do casamento funcionar. Quando os dois entram ali no jejum, tem comunhão juntos. Um segredo do casamento funcionar, gente. É quando você aplica na sua vida aquilo que você aprende na palavra. Tem dia que ela está nervosa e eu não estou. Então eu vou ter mais compreensão. Vou ter mais compreensão com ela. E tem dias que eu estou mais nervoso. Ela está... Então ela vai ter mais compreensão comigo. E um vai ajudando o outro, um vai levantando o outro. Um orando pelo outro quando precisa. Então tem muito segredo. E esse segredo está na Escritura e está em praticar a palavra. Agora eu quero fazer uma pergunta missionária aqui. Fica à vontade. Eu acredito que muitos vão querer saber. Muitas mulheres que talvez estejam passando por um processo de estar casada já com um homem que não conhece, né, Jesus ainda, ou não tem, né, esse interesse de se envolver, porque muitos estão na igreja, mas ainda não... Sim. Então, me diga aí como foi o processo. Eu creio que, pelo que eu estou vendo aqui, a missionária não pagou muito preço. Não, foi fácil. Pagou. Eita, Jesus. Foi fácil, nasceu desse jeito, o filho nasceu desse jeito. Já nasceu crescido. Como Jesus. Toda uma gestação que leva tempo, a conversão de um marido leva-se um tempo. Então, eu quero dizer para você, esposa, que está esperando, você precisa ir para o Salmo 70, pedir a Deus, apressa-te e me socorrer. Oh, por que eu falo isso? Jesus. Porque havia, missionária, testemunho de mulheres na igreja onde eu congregava, de missionárias que eram raio-x de Jeová, que estavam esperando há 11 anos a conversão do marido. Eita, mulheres de Deus que Deus usava poderosamente. Amém. 15 anos... Aí, olhando aquilo, sentada aos pés de Gamaliel, como Paulo, aprendendo, eu falei, Deus, eu não quero isso para minha vida, não. Eu não quero esperar eu não vou ficar 11 anos, eu não vou ficar 15 anos. Deus, eu não quero isso para minha vida. Vamos dar um brinde aqui. Deus faz milagre. Deus faz milagre. Deus faz milagres. Ele faz milagre mesmo. Olha esse homem literalmente. Porque o homem era como Pedro, né? Arrancava a espada, desembainhava, arrancava a orelha de quem viesse pela frente. Não faz, ninguém faz. Irmã, a boca do irmão era cada uma palavra, 10 palavrões. Isso é importante falar. Viu? Nossa, o irmão xingava do A a Z. Eu falava, Deus, que isso? E eu convertida, Deus mandou eu casar. Detalhe, Deus me mandou casar com ele. Porque eu não queria mais. Restauração. Filhos, né, isso, também. Mas eu não queria mais. E aí, o que Deus faz? Me manda casar com ele. Eu falei, Deus, o Senhor me mandou casar com ele. Respondendo a sua pergunta, fui para o joelho. Falei, Deus, olha, o Senhor mandou casar, mas as irmãs estão esperando há tanto tempo. Eu não quero esperar, Pai. Eu aceitei o Senhor. Eu larguei a prostituição, larguei as drogas, larguei os vícios. A irmã estava perdida, como eu disse. O adversário fez uma bagunça. Sabe, da vida do crente, ele faz uma bagunça. E na minha vida não foi diferente. Bagunçou, mas chegou Jesus. Glória a Deus. E daí eu me posicionei. Falei, Deus, eu estou fazendo tudo direitinho, conforme manda o figurino. Eu não aceito ver este homem que o Senhor me mandou casar e ficar esperando dele desse jeito. Não quero. Deus. Aí fui pro Salmo 70. Apressa em socorrer. Irmã, e passaram um ano. Mas eu fiz a minha parte. O segredo está em fazer a sua parte. Porque por muitas das vezes, nós só fazemos 50%, outros 50% a gente deixa a desejar. Ele, quando ele vai falar, ele dá testemunho de quem ele conhece, de quem era a Cláudia antes de Jesus e quem agora é a Cláudia com Jesus. Eu passei a dar esse testemunho na minha casa, eu passei a edificar a minha casa diante da palavra, me alimentando na palavra, orando, buscando a madrugada, jejuando, limpando a minha casa. Irmã, porque é inadmissível. Você vai ver a maioria das reclamações dos maridos, que as irmãs vão para a consagração e a casa tá uma bagunça. Exato. As irmãs vão para a vigília e não tem comida. As irmãs
Tô fazendo a obra. A desculpa é essa. Aí não leu a Bíblia. A obra é, se você não está apto a cuidar da sua casa, não está apto a cuidar da casa de Deus. Então, primeiro você cuida da sua casa, da sua família, depois cuida das coisas do E Senhor. Deus começou a me ensinar. Eu sabia que o bonitinho gostava de comer, toma ali comidinha no fogão e vai pra vigília. Eu sabia que o bonitinho gostava da casa arrumadinha, toma lá em casa perfumadinha e vamos pra consagração. Andava só com irmãs que realmente queria Deus de verdade. Mudei totalmente a companhia, eram as irmãs, nossa, que saudade desse Pessoas tempo. que tinham o mesmo propósito. Saudade das missionárias. Né? Já Sim, trabalhei. porque eu olhava com quem ela andava, quando ela queria ir pra vigília, não tinha como. Pô, não, pessoa do bem. Eu vou perguntar uma coisa pro irmão aqui, para o missionário. Me diga uma coisa, nesse processo assim, como ela mudou a companhia, mudou a maneira, isso, né, o que é que passava na tua mente Então, nesse momento de ainda não ter ido para a presença? Isso foi o exemplo dela que ela pregou com a vida dela. Ela não ficava me perturbando para ir para a igreja, ela me convidava e muitas vezes eu falei não e ela respeitava o meu não, sendo que a vida dela era como o Paulo, a carta que o mundo lê. Eu olhei e vi uma nova mulher, uma nova pessoa, uma nova conduta. Já era maravilhosa, sendo que com Jesus, de verdade, quem tem Jesus, ele muda mesmo. A gente muda de verdade. E aí começou com essa sabedoria toda, muda as companhias, compromisso com a igreja. Eu acordava de madrugada, eu via essa mulher orando. Aí eu falava, por que tanto essa mulher ora? Isso é fanatismo. Isso é fanatismo. Eu falava, é loucura para quem não entende. Isso é fanatismo. Eu falei, é poder de Deus. Eu falei isso uma vez, duas vezes. Aí uma vez, eu acordei de madrugada para ir no banheiro. Falei, caraca, tá a mulher orando de novo. Que isso? Que negócio é esse? Tá ficando maluco. Aí escutei uma voz falar no meu ouvido. O que a minha filha tá fazendo com você? Qual é o mal que ela está fazendo? Eita, tô toda arrepiada. Glória a Deus. Aí eu me assustei, porque eu não conhecia Deus. Eu me assustei e falei, Senhor, que voz é essa? Eu não sabia nem que voz era aquela. Ela tá na casa dela, abdicando do sono dela, com o joelho dela dobrada, tá te incomodando em quê? Eita, glória. Eu estava querendo ir no banheiro, quando você acorda no banheiro. Sabe quando você acorda e vai no banheiro fazer urinar? Eu quase fiz nas calças, porque eu tremi com aquela voz falando. E para ir no banheiro, e o banheiro na casa que a gente morava, a casa de banho, era do lado de fora. Eita. Com aquela voz eu fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou no banheiro agora? Saí correndo, fui no banheiro, voltei e fui deitar. Não consegui mais dormir. Cobri minha cabeça. Não, sabe o que aconteceu? No outro dia eu tava lá de joelho do lado dela. Glória a Deus. O justo justificado. Eu nem sabia orar, mas aí eu passei a ajoelhar lá do lado dela, ela orava e eu ficava lá. Aquela voz já me botou um terror psicológico tremendo. Agora eu quero saber, vamos agora saber como é que depois que essa cena, né, de ver teu esposo ali de joelho, né, olhou assim, e depois como é que funcionou a convenção dele, o encontro com Jesus, e, né, eu quero entender como é que Deus, né, uniu essa situação de vocês dois e para vocês ser essa bênção hoje. Como eu falei, né, o homem e a mulher precisam entender os seus papéis. Eu entendi que até aquele momento ali, em qual meu marido não conhecia Jesus, eu era responsável pelaquela casa. Eu era a coluna. Mas a Bíblia vai dizer que o homem é a cabeça. Quando ele se converte, esse homem entende que está em Cristo e eu consigo perceber que ele já está amadurecendo, crescendo e obedecendo a Deus de verdade, eu passo para ele aquilo que era dele por responsabilidade. Eu passo para ele as responsabilidades da casa, passo para ele as responsabilidades espirituais, passo para ele aquilo que estava em tuas mãos, em minhas mãos. Eu falo para ele, agora chegou a sua vez, você vai assumir como cabeça dessa casa. Ele até tomou um susto, não foi, Vili, quando eu cheguei para você? Foi porque foi interessante que a gente me converti, comecei a caminhar para o Senhor, mas ela que já lia muito a palavra de Deus, ela que tinha mais intimidade com o Senhor, né? Aí ela tinha toda a estrutura bíblica, me ensinava ali, eu também fazia a minha parte, passei a ler Bíblia,
passei a acordar de madrugada para assistir os programas que tinham na televisão, evangélico, muito interessante, aprendi muito. E chegou um dia que o Espírito Santo falou, que ela se tornou a coluna, né, espiritual. Porque o homem que você vai ouvir essa mensagem, o homem ele dá a proteção, a provisão e a direção. Sim. Entende? Então, o homem, como cabeça, ele precisa dar a direção, sabe? Daquela casa, como sacerdote. Sendo que ela que fez essas funções porque eu não tinha o conhecimento. E aí chegou a hora que o Espírito Santo falou com ela me reuniu na mesa e jogou a responsabilidade de sacerdote em mim e ficou com a responsabilidade dela de mulher. Então, isso foi muito interessante. Eu fiquei assustado. Ela falou, a partir de hoje, a responsabilidade espiritual desta casa é sua, não é minha. Aí abriu o texto, me mostrou o texto e tal. Passei para ele, porque se eu fico com essa responsabilidade, hoje eu estaria sobrecarregada e de repente nem vivo. Tem muitas mulheres que vivem nessas situações, porque passado isso, nós passamos a viver nós aprendemos, começamos a fazer curso de casais, hoje nós damos aulas para casais vitoriosos, casados para sempre, damos aulas. Então, eu entendi isso e nós conseguimos, diante das aulas, dar assistência para as mulheres que não se posicionaram, não colocaram seus cônjuges nas posições que são devidas, e muitas mulheres sobrecarregadas, muitas mulheres cansadas, porque está levando o fardo. Então é muito importante isso, a mulher entender o seu papel e o homem entender o seu papel, a sua função, assim vai funcionar e vai ficar leve para ambos carregarem juntos aquilo que Deus colocou nessa família. Tenho tentado passar esse coração para os homens, né? Tenho tentado passar esse coração para os homens, porque os homens, até muitos homens na casa do Senhor, eles têm dificuldade em assimilar quais são suas funções, entende? Nós não podemos deixar a nossa esposa, né? A nossa esposa sobrecarregada de maneira alguma, porque quando Davi chega em Ziglag, que a sua casa foi levada cativa, ele que vai adorar a Deus, ele que vai pegar a direção com Deus, ele que vai reunir a equipe e falar, vou lá pegar de volta o que é meu, o que o inimigo levou. Então o homem precisa dar essa proteção, o homem precisa dessa direção. Sim. E o que acontece? Homens estão só trabalhando, eles pensam que a função deles é só trabalhar e colocar o alimento em casa, e não é. Se eles forem estudar a Bíblia, eles vão ver que existe proteção, direção, a mulher precisa do seu apoio, ok? Então, existe toda uma responsabilidade para o lado do homem e para o lado da mulher. Então, quando isso encaixa, e aí encaixa buscando a palavra do Senhor, as coisas ficam melhores. Sim, aí se torna-se uma bênção. Isso... Porque as pessoas pensam que a felicidade ela nasce assim, a bênção ela nasce assim, é uma construção. E outra coisa que nós precisamos, além de nós termos o aprendizado na palavra, aprendizado com o Espírito Santo, nós também aprendemos com pessoas. E aproveitar aqui para mandar um abraço para os nossos professores de casais, o diácono Jeter, a irmã Renata também, pregadores da palavra, que foram nossos mestres lá e nos ensinaram na área da família, na área do casal, acrescentaram valores em nós, porque nós tivemos que se preparar para se conhecer melhor. Porque quantos casais não dialogam, não oram juntos, não jejuam juntos, não conversam nem do que gosta, do que não gosta. E a parte assim que a gente vai dizer, tem casais que no seu momento íntimo, o homem não sabe o que a mulher precisa, e aquela mulher não passa para aquele homem e quer que aquele homem adivinhe, fica uma loucura, uma confusão, vai parar no gabinete. Coisa que é fácil de se resolver. Virou Deus faz milagre no casamento. Deus faz. Uma Espírito Santo. Simples, né? É só uma conversa. Uma conversa. Você olha, sim. É assim que eu quero, é assim que eu gosto, você gosta quanto. É diálogo. Né? E diálogo. Esse lado também do relacionamento sexual é muito importante para o casal. É muito importante. E nós vimos, né? Muitos casais que estão vivendo junto, mas não tem mais essa... E o adversário se anda nessa área. Porque naquele momento do leito, o matrimônio, o homem e a mulher, quando estão com as portas fechadas, no seu momento, é o momento que eles se tornam uma só. E Deus está vendo, e naquele momento da comunhão, gente, é muita bênção que é derramada naquele altar. Tem fogo, mas também tem bênção. Tem. Um momento de intimidade também. E que Deus que fez, né? Sim, é lindo isso. Mas eu quero saber agora também, né,
se vocês tiveram, principalmente os dois, tiveram alguma base evangélica, família, ou não, né? Ou foi assim mesmo, foi um encontro que você teve com Deus, primeiro foi você que já sabemos. Sim. Né? Eu creio que tem uma história aí por trás. Né? Sim. Tem alguém de joelho dobrado, se calhar. Teve, sim. Na verdade, na minha família não teve ninguém cristão, ninguém evangélico. Então foi Eram mesmo. católicos, minha avó era católica, minha mãe católica, não tinha ninguém. Mas tinha, quando meu pai na fé, foi um rapaz responsável por mim, me ganhou para Jesus. Foi aonde que eu vou para Jesus, ele me ensina biblicamente e ali eu me torno de verdade em Deus e eu me torno a base para ele. Mas ele também, não era só eu quem havia como base, ele tinha os tios. Pois, quer dizer, seus pais não eram evangélicos, mas... Minha mãe, ela nasceu em berço evangélico, né? Sendo que no passado ela não teve referências, porque falar que é cristão, todo mundo fala. Todo mundo fala. Mas nós precisamos exercer, né? Exercer essa função. E no berço evangélico ela olhava e ela só via religiosidade, ela não via exemplos. Exemplos. Né? Então, o que é onde ela foi parar? E não responsabilizando as pessoas, mas para você ver o tamanho da responsabilidade que tem o nosso testemunho como cristão. E aí ela sai de casa, vai morar com a avó, né? Porque ela também tinha essa diferenciação entre os filhos, infelizmente. E ela sai de casa, vai trabalhar muito cedo. E aonde quem vai laçar ela é o inimigo. Minha mãe se tornou babalorixá, a patente altíssima, e criou seus filhos lá na Umbanda, na Quimbanda, e o projeto era que eu assumisse depois dela. Sendo que com esses tios, né, a missionária Valda, presbítero Daniel, que nunca desistiram da gente, né, nunca desistiu da minha mãe, saía a quase 40 quilômetros, né? Minha mãe teve sofreu um derrame com 43 anos, né? Muito nova. E aí eles passaram a evangelizar a minha mãe, se destacando lá de 40 quilômetros à distância, vindo, e minha mãe ouvia eles, recebia a oração deles, ouvia a palavra deles, e eles estiveram ali constantemente. Ela aceitou Jesus, depois partiu para o Senhor com 43 anos, né? Partiu para o Senhor, daí para lá, fechou o terreiro, todos os filhos se converteram. Aleluia. Claro que isso foi ao longo de um tempo, sim, né? Teve um tempo, existe o tempo desse processo. Todos os filhos se converteram e estão todos fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Uma bênção. E você percebe que a chamada sacerdotal já havia nessa família. Porque quando essa mãe se decepciona com seus avós ou com as pessoas que estavam com Deus e não davam testemunho, o adversário logo vê uma potência, logo pega para ela. Para ele. Isso acontece muito hoje em dia. Pessoas que conhecem o evangelho e se decepcionam, né, com parentes que se dizem evangélicos também. Aí o diabo trabalha nisso. Esse povo... Sim. Né, então... Deixa eu contar... Não, deixa eu contar uma. Temos que olhar para Cristo, gente. O nosso alvo é Cristo. Deixa eu contar uma. Eu novo convertido, né? Aí a minha avó partiu para o Senhor, né? Minha avó partiu para o Senhor, a mãe da minha mãe, né? E tem uma história do Senhor. E o Espírito Santo me impulsionou a falar algo, né? Porque sabe que às vezes no meio da parentela tem aquela briga, aquela confusão de irmão com irmã, de prima com prima, coisa dos passados, né? Coisas mal resolvidas. Isso no enterro. E no enterro, tá enterrando. Né? Aí o Espírito Santo é o novo convertido, o Espírito Santo colocou uma palavra dentro de mim. Eu falei, gente, será que vale a pena ficarmos de mal? Será que vale a pena não falarmos um com o outro, sendo da mesma família, sendo parente? Eu fui dando uma palavra ali, será que vale a pena? Será que vale a pena? Porque o que eu tenho aprendido com Deus é melhor a gente perdoar, a gente liberar o perdão, né? Aí fui falando, e as pessoas foram... Novo convertido. Novo convertido. E aí as pessoas foram refletindo naquele enterro. E a minha tia, que estava de mal com uns 3 lá, chegou no meu ouvido e falou assim, saiba a palavra, meu filho, muito saiba a sua palavra.
Verdade, verdade. Foi quebrantada. E ela era desviada. Eu não sabia da história deles do passado, né? Porque a gente era de família distante. A gente era parente, mas de família distante. Eu não sabia o que acontecia entre eles. Aí ela ficou muito quebrantada, a lágrima descendo. Daqui a pouco, o marido da minha avó, né? Ele falou, eu posso dar uma palavra? E aí meu coração já fechou na hora. Eu falei, mas eu não sabia a liturgia de um culto fúnebre, eu abri apenas o meu coração, o que Deus colocou no meu coração. E aí ele vai citar o Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos... Sendo que o seguinte, ele era um instrumento de confusão. Meu Deus. Então, é nisso que eu estou falando, a importância de você praticar. E sabe o que aconteceu no enterro? O negócio pegou fogo. E começou, uns defenderam ele, que citou, né, o texto, falou união, os que eram a favor dele, os outros que tinham ele como uma referência, falou contra, e começou a briga no enterro, e meu irmão ficou quietinho, as minhas tias que são missionárias quietinho, olhando, só ficou lá o pau quebrando lá entre eles, discussão verbal, e o cemitério era no morro. Aí, vai dar corte. O cemitério era no morro, e eu fiquei com medo deles rolarem lá embaixo. Falei, meu Deus, o que é que eu faço, minha tia? Calma, tô orando, vamos olhar, tá vendo? Aí, minhas filhas, aí minha tia foi e falou pra mim assim, ó, a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Sim. Quem serve tá aqui, mesmo no enterro, em paz. Triste que perdeu alguém amado, mas tá em paz. Quem não tem Deus, ó, brigando, querendo se matar, querendo mais morte, mais raiva, mais ódio, mais ira. E aí foi aonde meu outro irmão foi lá e conseguiu separar. Aí começou a falar as coisas do passado. Mas o que eu quero dizer? Olha só, a referência. Agora, eu tenho certeza também que isso é a minoria das pessoas. A maioria das pessoas servem a Deus, estão crescendo no Senhor. E a gente precisa crescer, precisamos orar, precisamos abraçar a palavra, precisamos liberar o perdão, precisamos pedir perdão. Quantas vezes for necessário, é necessário. E viver novidade de vida, não viver amargurado. Glória a Deus. Pois é, o maior testemunho, né? A vida. Sim. Pronto, agora eu quero aqui saber, né, vamos adiantar agora para saber como é que vocês vieram parar aqui em Portugal, o projeto, esse projeto que vocês estão tendo de evangelizar, né, nós vimos no metrô, né, a família, os projetos dos filhos, a família, né, juntas louvando, depois de Deus restaurar, depois de Deus, né, entrar e fazer de vocês dois missionários, levando a palavra. Qual é os projetos para o futuro? Então, fica à vontade para deixar aqui esse... Deus faz milagre. Deus faz milagre. Depois disso tudo, Deus deu revelações. Fomos trabalhar para Jesus, porque trabalhar para Jesus vale a pena, ser voluntário na obra do Senhor. Amém. E esses anos todos que estamos na caminhada, trabalhando intensamente para o Senhor. Porque caminhávamos a passos largos para o inferno. Sim. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. O Senhor fez várias promessas, né? Porque o Senhor é o Deus de revelação, né? Ele deu a revelação, a maior revelação é a palavra. Mas que coisa boa é você estar num culto também, Espírito Santo usar um profeta de Deus, que tem muitos de Deus, tem muitos falsos, mas a maioria é de Deus. Tem a palavra revelada no altar confirmando, falando que você vai para cá, vai para lá, que você vai... Deus falou que o nosso ponto de ônibus seria o aeroporto. Sim. Usou muita gente para chegar aqui. Para chegar aqui, foi de surpresa o telefone tocando quando a gente gravou a música Homem a Homem, Mulher a Mulher, que está no YouTube, canal Família da Bênção. Você pode ir lá, entendeu? É bênção mesmo. Uma pessoa ouviu aqui e nos convidou para pregar e cantar aqui, né? Para ficar alguns dias aqui. E nós estávamos de mudança no Rio de Janeiro, do apartamento, pensávamos que ia mudar do apartamento para uma casa, e quando esse convite chegou, nós estávamos vindo da Santa Ceia. Da ceia do Senhor, da Santa Ceia, e quando o telefone tocou, foi uma presença de Deus, nosso irmão Felipe, da Top Gospel aqui, Europa, um abraço para ele também. Ele foi ponte. ele foi canal de bênção para isso, sendo que ele não sabia o contexto do que o Senhor queria. Ele foi instrumento para a gente chegar cá em Portugal. E nós fomos orar para entender aquilo que Deus queria. E Deus falou, não vou mudar vocês de casa, eu vou mudar vocês de nação.
foi aí que Deus mandou a gente para Portugal. Família da Bênção surge quando eu me posiciono em obedecer a Deus e Deus começa a falar com meu esposo, começa a dar a ele louvores. Uma certa vez ele nunca cantou hino da harpa, nunca. Ele acorda pela madrugada, missionária, cantando um hino da harpa. Eita, glória. Aí eu, aonde você ouviu isso? Aí ele, eu não ouvi, tá vindo aqui na minha cabeça. Ele cantando, foi lindo. E daí começou a cantar, e desde então Deus começou a dar a ele composições, dar louvores, uma fonte, Deus falando que era fonte, até chegar um dia que Deus fala para ele que nós agora iríamos ser um ministério de louvor, Família da Bênção. E surge desde então, Lohane pequenininha, Léo pequenininho, surge a Família da Bênção e começamos a ensaiar os nossos louvores, começamos a ir para a igreja, cantar ali, pregar e tal, e obedecendo a Deus a todo tempo. E Deus começa a fazer promessas, porque quando você se posiciona para aquilo que Deus quer, Deus começa a se posicionar diante daquilo que Ele quer na tua vida. Glória a Deus. Você começa a receber de Deus, mas quem dá o primeiro passo é você. Você coloca os pés, Deus coloca o chão. Você coloca os pés, Deus coloca o chão. Deus, ele sonha muito mais além do que nós. É inimaginável. Hoje nós estamos aqui num ambiente, não do jeito que você queria, mas se prepare, missionária, para as coisas grandiosas que Deus tem preparado. Bíblia vai dizer que nem o olho viu, nem o ouvido aquilo que Deus já está preparado. Nós só precisamos ir, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, usando a nossa fé, tendo a certeza daquilo que Deus está fazendo. E começamos a usar a nossa fé. Deus falou, então tá. Deus, nós não temos voz do jeito que todo mundo, o comércio pede, mas nós somos adoradores. E começamos a adorar. E vem os louvores, nós adoramos. Vem um louvor, Deus adora. E as promessas vão vindo. Vai gravar CD, vai gravar DVD, e vai para isso, e vai para lá, e vai para Portugal. E Deus sinalizou lá em Duque de Caxias, ainda Portugal. Opa! Aí Deus nos manda para o Recreio. Deus começa a falar de Portugal, e eu bem atenta. Perceba, quando Deus começa a falar, Ele vai dando sinais. Aleluia. Fiquem atentos com os sinais. E Deus começou a dar os sinais, até que gravamos os DVDs, gravamos os louvores. E engraçado que dentro do carro, ele havia falado do Felipe, e aí o meu filho falou, pai, mas se o Felipe ligar para o senhor agora, mandar ir para Portugal, como nós iremos? Sem um cêntimo no bolso. Aí ele falou, a gente vende tudo e vai. O senhor vai fazer isso mesmo? Missionária, no mesmo instante, passaram alguns minutos, o Felipe liga para ele. E a gente começa a chorar dentro do carro, com a presença de Deus, Deus confirmando, e vai vender, e vende carro, e vende isso, e vende aquilo, e vende tudo que tinha para vender. Você vai fazer chorar não, Jesus. E vende tudo que tinha para vender, porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas como vai ser? Não sei. O medo tenta nos parar, mas nós temos a certeza que Deus está na frente. E começa a conversar com o irmão que estava aqui, aí a irmã já sabia de um T2, e Deus dá condição de pagar os calções, e tudo. E chegamos para a glória do Senhor. E nós sabemos que Deus falou para a gente, Portugal é só a porta da entrada. Diante daquilo que Ele quer, nós temos que continuar nos posicionando. E cá nós estamos para glorificar o nome do nosso Pai. E nós falamos que em tudo é para a glória dEle. É tudo por Ele, para Ele. E em primeira mão aqui, esse mês, antes de terminar esse mês, vamos lançar a nossa música Toma Teu Trono, composição do meu filho Léo Hugo. Portugal aí, Brasil, fica ligado. Vamos lançar. Pronto, então eu quero saber agora dos projetos, né? Vamos continuar falando dos projetos, né? De como vocês estão agora. Agora os projetos é lançar a música Toma Teu Trono. Projeto dia 20. Vamos estar no Porto. Vamos estar no Porto com a Viva Lisbon. A Viva Lisbon no Porto. A Viva Lisbon no Porto. O pessoal do Porto está pedindo. Perdão, é 27. 27? É 27. É um sábado, é o último 27. Sábado do mês. O último sábado do mês. As pessoas em Leiria estão pedindo, pessoas de várias regiões de Portugal estão pedindo. Meu filho lidera esse trabalho, entendeu? Com a nossa intercessão, isso, com estamos o nosso ali apoio. juntos e vamos estar nesse projeto. E também temos o projeto para você aí
que quer conhecer o projeto. Nós somos professores também de casal. Não estava nos nossos planos, né, focar tanto nessa área, mas o Espírito Santo conduziu para essa área. Nós estamos aqui à disposição para servir os casais, né, para que melhorem. Não que sejam nós não vamos ser perfeitos, não. Perfeito só lá no céu. Aprendam a funcionar. Aprendam a funcionar à luz da Bíblia, à luz da essência, sabe? Então, a gente está aqui à disposição. Estamos aí esperando as portas se abrir para aplicar um curso de casais para a galera. Então, né, vocês, pastores, líder, né, temos aqui. Pode eu já chamar. pude ter o privilégio de ver os dois várias vezes ministrando, Amém. né? E antes de estarmos gravando, eu podia conversar um bocadinho com eles e tive a falar com ele qual a importância de ver os dois ministrando, falando para casal. Muitas pessoas já me procuraram, né, interessada. Glória a Deus. Né, feliz em ver vocês dois ministrando, então continue esse trabalho. Amém. Viu? Às vezes a gente não entende, a gente está fazendo e não entende. Mas por trás do bastidor, nós vemos pessoas que ficaram mesmo, né, interessadas. Por quê? Porque nós estamos vendo, né, sempre vimos, mas ultimamente tem sido cada dia pior. Né, famílias destruídas, lares, né, que, né, não tem paz. Sim. Isso é importante. Então, vai mesmo. Amém. Avança, né? Porque Deus está nesse negócio. Amém. E já agora foi um prazer ter você aqui comigo, missionária. Oh, glória. Viu? Sei O que prazer. muito, já tiveram agora há pouco na Suíça. Eita, né? glória, Jesus vai levando. Isso tudo é Jesus. Você viu? Viemos da beira do valão. Olha que Deus faz. Deus faz milagres. Lá da BR, Viemos da beira do valão, sem expectativa de vida. Eu costumo dizer para o Leonardo que nós pensávamos que iríamos morrer ali na igreja onde nos convertemos. Queríamos chegar ali ao missionário, ia pregar o evangelho, ia viver Jesus ali. De repente, a gente começa a obedecer a Deus. Deus dá um sonho para Deus mostra para o Leonardo a placa de uma igreja. Deus me mostra uma casa e Deus começa a fazer. E a gente obedece. Não é só a revelação. A revelação vem junto com ela a sua obediência, porque você só vai ter acesso quando você obedece à revelação que Deus dá. E aí nós começamos a obedecer. Aí Deus tira a gente da beira do valão, leva a gente para Vila São Luís, da Vila São Luís leva para o Recreio, do Recreio para Portugal, para o mundo, para poder fazer a vontade dele. Mas isso porque o nosso segredo é a obediência. E muito trabalho, porque Nossa, Jesus não manda um anjo vir, trabalho. A gente trabalha, você sabe, Você vai ter que renunciar, vai ter que trabalhar, vai ter que aprender muita coisa, vai ter que tomar muito cascudo de Jeová para estar sempre alinhado ali. Isso aí. Tá ligada a obra. Sim, literalmente a gente vive o que a Bíblia diz: do trabalho das suas mãos comerás, viverás e tudo lhe sairá bem. A gente trabalha muito. Estava trabalhando ontem no domingo, trabalhando no sábado, trabalhando. Jesus também. Isso tudo para obra, tudo isso para obra. Deus, eu costumo dizer que o dono da obra paga a conta. Glória a Deus. Aí ele dá a saúde para a gente trabalhar, para arcar com isso. Entende? E a recompensa vem de Ai, nossa, não tem preço. E tudo que a gente tudo que nós fizermos na obra do Senhor, nada. Se compara. A gente não vai conseguir retribuir o que Jesus fez por nós. Nós não tínhamos direito à salvação. E hoje nós temos. Deixa eu falar para você, família que vai nos ouvir, casais, marido. Por favor, escuta. Jovem, casa bem. Espera no Senhor. Espera. Peça a Deus uma bênção aí. Espera. Espera no Senhor, sabe? Não está sofrendo nem pagando. Não tenha pressa, que depois vai ser muito rápido. Entendeu? Então, gente, seja obediente à palavra do Senhor. Vale a pena, sabe? Vale a pena você estar ali servindo ao Senhor Jesus. Vale a pena você conhecer as Escrituras, ser obediente, porque a obediência traz bênção e a felicidade é construída. Você constrói um tijolinho de cada vez. Estamos em construção. Estamos em nome construção. de Jesus. E já ganhou aqui uma intercessora. Ô, glória, amém. Na vida de vocês. Porque eu sou apaixonada de quem é apaixonado por Deus. Eu costumo dizer que Deus ele não tem filho predileto, não. Sim. Ele tem aqueles que preferem ele, escolhem dar o melhor para ele. Né? Então, que vocês continuem preferindo Deus, escolhendo dar o melhor para ele.
porque o Deus que fez a promessa na tua vida, na vida da missionária, é o Amém. mesmo Deus que fez a promessa a Abraão. Amém. Sim. Amém? Sim. Demorou muito tempo. Chegou a situação da Sara, né? Nem Sim. acreditar, Sim. né? Mas cumpriu. Isaac Aleluia. nasceu. Então saia da minha parte. Oh, vida de Deus, glória. essa Amém. palavra. Amém. Viu? Permaneça, continue. Deus está no negócio, Deus Amém. está no projeto, viu? E eu creio que já nasceu muitas coisas, Glória. mas o Isaac já Oh, está glória. prontinho, só Amém. esperando, né, a hora de nascer. Amém? Amém. Obrigada mesmo. Deus faz milagre. Deus Deus faz, faz Deus milagre. faz Acredita, milagre. Deus faz milagre. Glória a Deus. Agora eu quero já, pode ainda soltar aqui um louvor? Pode ser? Olha aqui, Pode. aquele louvor que eu gosto muito. Ah, Senaqueribe? Sim, Esse? vamos lá. Senaqueribe. Essa no gogó, no Isso gogó. aí, vamos No lá. gogó. Em nome de Jesus. Nós, depois que lançarmos essas músicas, nós vamos gravar alguns corinhos para colocar aí, algumas composições. Em nome de Jesus. Vamos lá, a missionária Tassiana está pedindo um Peraí, corinho. um minutinho. Já agora vocês estejam compartilhando. Isso dando aí, like. compartilha. Amém. Vamos estar divulgando para que outros casais entendam que ainda há esperança para o seu casamento, ainda há esperança para o seu relacionamento. Procurem Deus. Amém? Amém. Compartilha agora que está começando. Depois que estiver lá grandão, não vem não, Não tá? é não. Ai. Seja crente. Tô brincando, gente. Vamos lá. Diz assim, ó. Senaqueribe não sabe com quem mexeu. Senaqueribe não sabe com quem mexeu. Você afrontou o povo de Deus. Você afrontou o povo de Deus. Mexeu com esse povo, mexeu com o próprio Deus. Mexeu com esse povo, mexeu com o próprio Deus. Agora vai conhecer o poder de Deus. Agora vai conhecer o poder de Deus. Nem lança e nem flecha vai nos atingir. Nem lança e nem flecha vai nos atingir. Deus quebra o arco e parte a lança, o inimigo vai cair. Deus quebra o arco e parte a lança, o inimigo vai cair. Não adianta nos ameaçar. No povo de Deus você não vai tocar. Oh, pode armar e pode arquitetar. No povo de Deus você não vai tocar. Senaqueribe não sabe com quem mexeu. Senaqueribe não sabe com quem mexeu. Você afrontou o povo de Deus. Você afrontou o povo de Deus. Mexeu com esse povo, mexeu com o próprio Deus. Mexeu com esse povo, mexeu com o próprio Deus. Agora vai conhecer o poder de Deus. Agora vai conhecer o poder de Deus.